Demora para começar, gente? Agora sim está gravando. Não. Bem, eu vou dar início, então, à nossa palestra aqui no PPGCI, às quintas-feiras. Hoje, né, excepcionalmente, nós estamos começando às 18 horas, em vez das 17, e a gente tem a honra de receber aqui a Joana Garcia, que é uma pessoa muito querida da área, que tem uma trajetória muito bonita na área, já foi presidente da ANSIB, e ela vem contar para a gente um pouquinho sobre a pesquisa que ela vem desenvolvendo sobre peer review em periódico científico da ciência da informação, né? Eu vou contar um pouquinho da trajetória da Joana, claro que é uma síntese, né? Mas para que vocês saibam um pouquinho do que ela já fez, né? A Joana, ela tem doutorado em ciência da informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. O mestrado em biblioteconomia, ela fez na Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e também fez especialização em documentação científica pelo IBICT UFRJ. A graduação em biblioteconomia também lá na UFPB. Ela é professora titular do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, é professora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB, né? Atualmente ela está aposentada, mas ela atuou nos cursos de biblioteconomia e arquivologia da UFPB, também coordena o grupo de pesquisa da informação e do conhecimento, exerceu, como eu disse, né, a presidência da ANSIB na gestão de 2009 e 2010, ela foi membro do comitê gestor do PIBIC, lá da UFPB, até agosto de 2011, e as áreas de interesse da Joana, em termos de pesquisa, é comunicação científica, ciência aberta, mais voltada, obviamente, especialmente para o Open Peer Review, gestão da informação em ciência e tecnologia, indicadores de ciência e tecnologia, criação de conhecimento, política de informação e responsabilidade social. Joana, a gente só quer agradecer muito a sua vinda aqui para falar um pouquinho conosco, contar um pouquinho desses estudos, da pesquisa que você desenvolve, né, já há bastante tempo. E, sem dúvida, para nós é uma honra recebê-la, e só, assim, a gratidão por você estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento conosco, tá bom? Vou passar a palavra a você e fique à vontade. E ao final, Joana, a gente abre para quem quiser perguntar ou comentar alguma coisa, né? A gente sempre abre para o pessoal colocar, abrir o microfone ou colocar no chat a pergunta, tá bom? Então eu passo a palavra a você. Perfeito. Então, eu vou abrir o slide, enquanto ele abre, já abriu, eu vou agradecer muito o seu convite, a oportunidade de falar para um grupo maior sobre Open. Open, porque essa imagem, né? Então, agradeço muito a você, Marta, pelo convite, e eu vou agradecer também aos companheiros que trabalham comigo e que eu sou grata eternamente. Começo por Graça Targino, que é como ela é conhecida, mas o nome dela é Maria das Graças Targino, é companheira de trabalhos dentro da área da comunicação científica já há bastante tempo. Então, a gente entrou na Open Peer Review juntas, e nesses últimos anos é que eu venho trabalhando com meus alunos, são os meus companheiros. Não deixo Graça de lado, de jeito nenhum. Tanto é que nesses slides que eu vou apresentar para vocês, tem um pouco dela, porque ela leu e disse, minimiza isso, amplia isso, ela dá os toques para mim. Então, dos meus alunos que estão hoje trabalhando comigo sobre Open,
a Fernanda Mirelli e o Cleison Lano. O Cleison está por aí, vocês já viram a figura dele, né? Então, Open, essa imagem que está aqui é a imagem que o Cielo, em perspectiva, colocou um texto que nós, eu e Graça Targino, fizemos e colocamos à disposição do Cielo em perspectiva, e eles publicaram e colocaram essa imagem de Open. Eu gosto muito de ser assim, só Open, né? Embora a gente vai trabalhar com a ideia de Open Peer Review, né? E mostrar como o Open Peer Review está envolvido com a ciência da informação brasileira, né? Como é que a gente vem trabalhando na ciência da informação brasileira a Open Peer Review, né? Vou começar fazendo uma pergunta bem aberta. Open Science, em sentido amplo, é o quê? É o presente e é o futuro da criação e do conhecimento. Embora existam demandas e argumentos que estão presentes muito antes da internet e da era digital, né? Então, a gente tem formas colaborativas de investigação, e aí a gente pode lembrar que lá no século XVII, como é que se davam essas formas colaborativas de investigação? Os cientistas trocavam cartas entre si. Nas cartas, eles pediam ao amigo, à pessoa que ele considerava que poderia avaliar a pesquisa que ele estava realizando, ou apontar algumas melhorias, ou indicar questionamentos que ele também poderia colocar. Então, eles trocavam cartas, isso demorava muito, né? Porque século XVII, a gente está falando disso, mas é quando inicia a avaliação da ciência, né? Feita por pessoas que eram conhecidas, vou usar um termo e vocês vão ouvir, eu vou falar bem lá na frente, eram conhecidas do autor e do avaliador, porque, embora eles fossem amigos ou conhecidos ou pesquisadores de uma mesma área, um funcionava como autor e o outro como avaliador, né? Então, isso é quando começa, né? Depois a gente também tem os questionamentos sobre a avaliação da ciência, a gente tem esses questionamentos, teve sempre e vai continuar tendo, né? A gente tem uma quantidade grande de formatos de publicação na web social, que dá encaminhamento para a gente entender que a gente está vivendo uma outra era, uma época bem diferente da época do século XVII, da troca das cartas. A gente tem hoje N ferramentas de investigação disponíveis em formato online, e a gente pode dizer, junto com alguns autores que escrevem sobre um pensamento e cinco áreas para você trabalhar, pessoas que falam que estamos numa nova era e que a gente tem de 7 a 8 pilares que estão abaixo desse grande guarda-chuva que hoje está considerado como a ciência aberta. Fico feliz porque, debaixo do guarda-chuva, ninguém esqueceu que a revisão por pares está aqui. E também não foi esquecido que o acesso aberto na minha opinião, eu acho que é pelo que a literatura tem mostrado, o acesso aberto é, sem sombra de dúvidas, a primeira iniciativa
que sustenta, que serve como um pilar para a ciência aberta, né? A gente tem, se eu falei do século XVII, agora eu vou trazer para mais perto, a gente tem, buscando, dentre o que já existe publicado, a gente tem alguns autores que falaram mais para trás ou mais para frente, né? A gente tem o Magnifer, que pergunta se é justo trabalhar com avaliação cega, né? Esse artigo foi escrito em 1988, e a gente tem aí a honra de ter alguns bibliotecários trabalhando com Open Peer Review. E a bibliotecária que faz referência a esse artigo chama Emily For, tá? Ela faz, digo já, ela faz referência a esse artigo como sendo onde ela primeiro encontrou referência ao Open Peer Review, ou pelo menos uma discussão sobre se o blind é justo, né? Depois a gente tem, na Web of Science, registrado que em 1993, é o primeiro artigo que está registrado quando a gente vai trabalhar Open Peer Review na Web of Science, é o primeiro artigo publicado ou registrado na Web of Science, datado de 93, aonde o autor discute sobre o comportamento social que se utiliza dentro da avaliação. Ele linka a avaliação aberta somente no resumo. Então, é pouco, mas para a Web of Science era um dos elementos que eles consideravam para constituir o cabedal que trabalha com Open Peer Review. No Brasil, a gente tem o Gonçalo Álvares, que foi aluno de Sônia Carenato, lá do Rio Grande do Sul, e ele trabalha, ele é físico e ele trabalha com pré-print, que ele também, em alguns momentos, chama de pré-review. Mesma coisa, né? Pré-review, pré-revisão ou pré-print antes de ser publicado. Ele diz que a física usa desde 1960 esse comportamento de avaliar antes de encaminhar para a publicação num periódico, né? Então, isso aqui eu fui conversar com o meu chefe, né, que é o vice-presidente da ANSIB, Henri Pôncio, e conversar com ele. Ele é físico também, Henri, e a gente conversou um bocado e ele me explicou como era que os professores de física faziam com eles em sala de aula e como isso servia enormemente para que os professores que eram pesquisadores melhorassem os textos deles, né? Usando os alunos deles como avaliadores, né? Então, a gente está falando de OPR, está dizendo que OPR é um dos pilares da ciência aberta, e a gente vai verificar um pouco o que é que Emily For fala numa revisão que ela fez em 35 artigos. Quase que totalmente artigos Inglaterra e Estados Unidos, tá? Era bem início, 2013, ela fala que no que ela leu, no que ela estudou dos 35 artigos, Open Peer Review é a identidade que é conhecida por autores e por revisores. Então, autores e revisores dos periódicos sabem quem escreveu
e os que escreveram sabem quem são os revisores que estão avaliando o artigo. Portanto, esse termo já aparece como oposto ao double blind, né? A gente tem o double blind, que nem o autor conhece o revisor, nem o revisor conhece o autor. Então, a gente fica à disposição dos editores para que eles escolham quem vai avaliar os artigos, sem eles saberem quem escreveu, e quem escreveu sem saber quem está revisando ou avaliando. A gente tem uma terceira possibilidade do que é o PR, que a gente tem os revisores anônimos e os pareceres conhecidos. Já é um avançozinho, né? A gente saber o que é que estão dizendo a respeito do nosso artigo, os pareceres conhecidos. Ela também coloca como uma das características ou uma dos elementos que definem a OPR, um processo transparente. E os comentários de leitores ao lado das revisões, que também é uma outra possibilidade de acontecer. Então, as imagens que eu estou colocando aqui, inclusive a do guarda-chuva, esqueci de dizer, né? Elas estão todas na internet. Então, o que é Open Peer Review? É uma submissão de um artigo que pode acontecer com indicação dos revisores, o autor pode fazer indicação de revisores, quando a revista solicita indicação de revisores, indica um número superior ao que ela realmente envia para ser avaliado. Autores e revisores são identificados e, no fim, se tem a publicação. Bem simplificado, porque vocês viram que eu chamei a atenção para o Gonçalo Álvares, que ele fala que na física existe uma forma diferente, o pré-review ou pré-print que existem hoje, que estamos, assim, na evolução de chegar a ser o grande boom da Open Peer Review, né? Eu sou partidária, eu acho que a gente tem que colocar mesmo como pré-review ou como pré-print, né? Então, a gente segue para dizer o que é realmente o Open Peer Review, né? Open Peer Review, ou Open Review, que é um termo que o Rosselauer utiliza, um ou outro, ele fez uma listagem de 122 definições que propõem um termo guarda-chuva com modelos que se adaptam à Open Science. Então, ele fez uma busca muito grande, e alguns anos depois, ou algum tempo depois, o Rosselauer e o Spinack é um pesquisador que acho que tem ajudado muito lá na Cielo. Na Cielo. Ele, inclusive, ele traz essas 22 combinações e coloca dentro do Cielo em perspectiva. Então, é assim, das 122, não é que ele jogou 100 fora, ele foi agregando as de Rosselauer e ele chega em 22 combinações, que indicam que o modelo tem características e essas características condizem com a ciência aberta. Então, a gente vai, assim, bem rapidinho também, passar para as características da Open Peer Review. Então, a gente tem a Emily Faure, que escreve no artigo de 2017, ela escreve
ela escreve depois sobre as características da Open Peer Review, ela faz essa seleção, e o Rosselauer, também em 2017, e o Spinack em 2018, juntou, e a gente vê, eu estou fazendo uma comparação, colocando essas características, para a gente ver que há mais coincidência entre os autores do que divergências, tá? Então, os dois dizem que o PR tem a característica de ser uma avaliação assinada, o parecer é assinado, as opiniões que são dadas pelos avaliadores podem ser divulgadas. E os outros dois autores, o Rosselauer, dizem que os informes da revisão são publicados com artigo. Depois a gente tem essa avaliação tornada pública. Os autores e os pareceristas conhecem a identidade um do outro, em algumas situações antecipadamente, antes do artigo chegar aos finalmente, e em outras situações conhecem quando a revista disponibiliza a identidade de um e de outro. Normalmente, quando coloca a identidade, coloca também ou não o parecer, se o avaliador aceitar, acatar que o seu parecer seja publicado. Aí, continuando, temos a avaliação, ou a característica de que a avaliação é mediada pelo editor. A gente entendeu que nas características anteriores o editor está sempre mediando, fazendo com que os avaliadores e os autores se conheçam e trabalhem em função do artigo, mas a gente tem essa característica especificamente colocada, né? Da mediação que é realizada pelo editor. Depois a gente também tem a contribuição da comunidade num processo de revisão. E aí, os dois autores que eu estou falando aqui, o Rosselauer e o Spinack, eles dizem que eles são ou não qualificados. Quando a comunidade contribui, em alguns casos eles têm qualificação suficiente para contribuir, ou em outras vezes não, né? Continuando, a gente ainda tem características, tá? Aí vocês veem que a avaliação por grupo ampliado de juízes, o Rosselauer e o Spinack não fizeram nenhuma referência a essa característica. Não consideraram como se fosse uma característica da avaliação aberta. Entretanto, quando se referem aos manuscritos disponíveis antes da revisão, aí tanto um como o outro se pronunciam, e o Rosselauer faz menção a duas plataformas que são, acho que as primeiras, o Archive e o BioArchive, essas duas plataformas que funcionam até hoje como pré-print, eu acho que foram as duas primeiras plataformas que acataram fazer a pré-publicação de manuscritos para que fossem posteriormente avaliados em formato aberto. Depois a gente tem a informação ou avaliação síncrona, à medida que ela que o artigo está sendo colocado para edição, a avaliação está sendo feita. Somente a Emily Faure indicou isso, né? Então, ela, nos 35 artigos que ela trabalhou, ela encontra essa característica. O Rosselauer e ela consideram também a versão final aberta aos comentários, né? E aí eles chamam de avaliação posterior à publicação do artigo.
Avaliação posterior a gente faz todo o tempo, só a gente não coloca pública, né? A gente faz. Quando a gente aceita, diz, eita, que artigo bom, esse artigo é ótimo para o que eu estou escrevendo, ou esse artigo não me acrescenta nada, a gente está fazendo uma avaliação pós-publicação, porque nós, mortais, só tomamos conhecimento depois que eles estão publicados nos periódicos, né? Depois a gente tem plataformas abertas em cuja revisão está desvinculada da publicação, né? Porque é fornecida por uma entidade diferente da que é responsável pela publicação. Então, Rosselau e o Spinac identificaram essas plataformas, tá? E aí, para chegar na ciência da informação, a gente vai passar aos 2 momentos de pesquisa que nós realizamos, e aqui eu estava muito com Graça Targino, a gente trabalhou muito junta nessas 2 pesquisas, né? Ela era professora do programa, e a gente trabalhou em 2016, finalzinho do ano. 2016, a gente está falando aqui, em novembro, a gente começou uma pesquisa com os editores dos periódicos da ciência da informação. E em 2018, a gente fez com os avaliadores. Lógico que em 2017, a gente publicou o resultado dos editores. Em 2018, a gente fez a pesquisa e publicou. Estão as 2 publicadas no Enancib, tá? Então, a gente diz o seguinte, por que nós não fizemos pesquisa com os avaliadores? Porque os avaliadores da ciência da informação, pelo menos, eles também, algumas vezes, são editores, outras eles são avaliadores, e são autores do mesmo jeito. Então, lógico que eles estão, dentre os editores e os avaliadores, a gente tem respostas que são claramente de um autor, tá? Então, a gente tem, na pesquisa com os editores, a gente tinha 37 periódicos no ano de 2016, e desses 37 periódicos, 15 editores responderam ao questionário. Então, foi um percentual de 40% de respostas. E a gente tinha 709 avaliadores. Aí, de 34 periódicos, porque como mudou o ano, a CAPES também mudou as categorias dos nossos periódicos, e como a gente trabalhou de A1 a B5, alguns periódicos, exatamente 3, caíram para o conceito C, e a gente trabalhou só de A1 a B5. Então, nesses 189 periódicos, nesses 709 avaliadores que tinham os nomes registrados nas revistas. A gente sabe que existe muito mais do que isso, mas a gente precisava de ter um instrumento que fosse correto, que a gente pudesse trabalhar com esse número, né? Então, a gente trabalhou com 709 avaliadores, e 189 avaliadores responderam. Tem uma história, assim, eu digo que é bem interessante, porque foi interessante para mim. Um dos avaliadores, dentre esses 709, quando recebeu o questionário, fez uma mensagem para mim, pelo meu e-mail, e perguntou por que é que ele estava como avaliador. E eu disse para ele que era porque o nome dele estava linkado na revista.
Aí ele disse, a senhora vai me provar isso, a senhora vai copiar a página da revista onde estão os nomes dos avaliadores e mandar para mim. Eu fiz isso. Eu fiz e ele fez respostas ao questionário com o maior prazer do mundo. Ele disse, eu já entendi que a senhora gosta mesmo de fazer as coisas certinhas. Ele não sabe, eu sou virginiana. Não sabia, nem eu nunca disse a ele. Mas eu sou virginiana, e virginiana é assim, gosta de tudo bem nos cri-cri das coisas, né? Bom, este senhor se tornou um amigo meu, sem a gente nunca ter se visto. Ele escreve coisas e manda para eu ler. Né? Até hoje a gente tem essa relação de amizade, que foi feita por conta de uma pesquisa nos periódicos da área de ciência da informação. Então, voltando para cá, acabando com a historinha, o questionário tem perguntas abertas e fechadas e mistas, conforme o Google Docs manda a gente fazer. Foi colocado no Google Docs, tá? Então, a gente conseguiu 26,6% de resposta dos avaliadores. Foi um número que a gente ficou aliviado, porque os autores da metodologia de pesquisa diz que tem que ser acima de 25, né? Então, que aspectos nós colocamos no questionário? A utilização da OPR no âmbito da CI, o conhecimento que a pessoa tinha de OPR, as características, as vantagens e as desvantagens, e a qualidade da comunicação, como é que eles viam ou previam essa comunicação se nós adotássemos a OPR. Agora vamos aos primeiros resultados, né? Então, a gente, em termos de disponibilidade em aceitar a OPR, dos 15 editores, 10 se colocaram a favor e 5 foram contra. Dos avaliadores, 115 foram afirmativos e 74 negativos. Passando para as características. Editores e avaliadores indicaram, nessas características, a gente não pediu que indicassem somente uma, podiam indicar mais de uma característica. Então, assim, unanimemente, quase, editores e avaliadores disseram que a característica mais importante devia ser a característica mediada pelo editor. Como segunda indicação, aparece editores e avaliadores na característica de avaliação assinada. Aí, aqui, fica muito claro para mim que os avaliadores, quando dizem avaliação assinada, eles querem ser conhecidos das pessoas que enviaram o artigo e cujo artigo eles fizeram a avaliação. Então, eles gostariam que a avaliação fosse assinada, eles querem se tornar conhecidos, né? Então, é o primeiro sinal de que o blind está caindo. Não sei se é assim tão forte como eu disse, o blind caindo, ou a avaliação aberta ganhando terreno. É mais simples dizer assim do que falar do blind caindo, né? Na outra, ainda como características, somente marcada pelos avaliadores a avaliação transparente, fortalecendo a ideia anterior de que os avaliadores pretendem ser conhecidos, né? Com a avaliação transparente, eles vão ser conhecidos. E a avaliação pré-publicação, como outra característica, aparece os avaliadores dizendo que há possibilidades da pré-review. Eu estou usando o termo do jeito que o Gonçalo
Gaúcho usou, ele faz com esse hífenzinho, e eu achei lindo, porque fica muito claro que é antes da revisão, ou pré-print, ele usa dessa forma, que é a forma como está grafada pelo inglês, ele é o pré-print antes da publicação, né? Então, há duas possibilidades, antes da revisão ou antes da publicação. São indicativos do sistema que ampliam condições da ciência aberta, né? Aí, os editores nem marcaram pré-print, nem pós-print, nem grupo de avaliadores, tá? Então, para os editores, eu acho que... Bom, eu não sei se isso vai atingir algum editor, mas eu vou dizer assim mesmo, porque eu digo mesmo, eles querem manter o status quo deles como donos que escolhem os avaliadores para determinados artigos, né? Então, eles nem pré-print, nem pós-print, nem grupo de avaliadores, tá? Ainda continuando nos resultados da ciência da informação, a gente fala das vantagens, ou os editores e os avaliadores falam. E os autores também, né, gente, que a gente não pode esquecer. Eu digo que eles não estão nomeados, mas eles estão presentes, porque entre o grupo de editores e o de avaliadores, os autores estão, né? Eles acham que uma das vantagens é conhecer o parecerista. Aí tem, assim, declarações bem interessantes, né? Quando eles dizem que conhecem o parecerista, eles ficam mais seguros de que existe mesmo uma pessoa física que deu um parecer no artigo que ele escreveu, que passou tanto tempo desenvolvendo, né? E isso dá total segurança ao autor. Isso são termos que eles usaram nas respostas, né? E também eles se referem que há uma atuação mútua que deve ser valorizada, que favorece a publicação e que beneficia o leitor, e que fortalece os vínculos dos avaliadores do periódico, né? Aí vocês vejam a desvantagem que a gente listou. Oi, desculpem, eu só queria passar aqui o cursor e mudei o slide. Dentre as desvantagens, eles dizem que, como eles não conhecem, como a desvantagem da avaliação aberta é que eles não conhecem quem são os editores, e por isso essa avaliação pode ser feita por um acadêmico, um competidor ou um concorrente. Isso eu digo assim, sem sombra de dúvida, isto é fala de um autor que ou já foi ou chegou perto, né? Eu já fui. A minha tese de doutorado, quando eu quis publicar a primeira vez, o avaliador disse que era contra porque discordava da teoria que eu tinha usado. A editora da revista disse, quer conversar com o avaliador? Eu disse, nunca, jamais, não quero nem saber quem é, que eu não quero encontrar com a pessoa e olhar com os olhos diferentes dos que eu tenho, né? Porque uma pessoa que avalia um artigo e diz que discorda da publicação porque não concorda com a teoria que foi usada, para mim já disse tudo. Não quero saber quem é. Não quero, não quis e vou morrer sem saber. Mas isso aqui, isso que estou chamando a atenção como desvantagem é, sem sombra de dúvida, um avaliador. Não respondi o questionário, não, viu, gente? Eu era pesquisadora. Não estava no grupo que estava avaliando o questionário. Então, a gente ainda tem sugestões, e as sugestões foram, assim, bem animadoras. Iniciar a OPR como experiência paralela à tradicional,
A gente tem uma revista hoje sendo publicada com uma experiência paralela. Ela foi criada há uns 4 ou 5 anos atrás, e ela usa o Double Blind e usa o Open Peer Review. Então, essa revista foi até agora, do que eu andei pesquisando, a única que usa as duas experiências, né? Tivemos discordâncias com relação à OPR, mas era uma pessoa consciente, dizendo que mesmo não concordando com a avaliação aberta, achava que era necessário haver uma discussão sobre isso. Aqui é um animador, um estimulador, que diz assim: se os resultados não forem favoráveis, teremos um panorama sobre a OPR no Brasil. Um outro foi mais extenso, diz assim: numa sociedade híbrida, no que se refere aos recursos analógicos e eletrônicos, e com interesses econômicos e financeiros, com certeza há barreiras para adotar a OPR. Esse daqui fugiu um pouco do que a gente sempre imagina que vai estar, que é o avaliador conhecer a pesquisa, mas ele aqui está falando de interesses econômicos e financeiros, né? Está indo um pouco além, está levando mesmo para o mercado, né? E esse outro que diz assim, que a pesquisa fez repensar a postura e o compromisso de avaliadores para que não se despreocupem e se descurem de seus pareceres, ou trazendo para os pareceristas para que eles façam trabalhos mais coerentes e conscientes, que não destoem ou não distratem os autores, né? Continuando, gente, deixa eu tomar um gole de água. No final, o que é que a gente tem? Sobre esses comentários sobre a OPR, né? A gente vê que há um aumento na transparência, há um aumento na responsabilidade de quem avalia, e há uma participação nos processos de avaliação. Quem tem estudado essas questões de responsabilidade e transparência ou pelo menos têm publicado os artigos na área da psicologia ou da psiquiatria. Essa área que mexe com a cabeça, eles estão assim, bem fazendo comparações. Eu li um artigo que o autor faz uma avaliação entre os termos que são usados na Open Peer Review, e ele diz que são termos duros, são termos secos. Em comparação com a avaliação aberta, ele diz que há uma delicadeza, há uma gentileza quando o avaliador se dirige ao autor dentro da OPR. Então, talvez sejam esses relatórios mais transparentes que a OPR está produzindo e que na Blind nunca foram vistos, né? Bom, a participação aberta no processo de revisão por pares, ela dá mais possibilidades, dá possibilidades entre os avaliadores conversarem entre si e os avaliadores também conversarem e discutirem com o autor ou autores dos trabalhos. Acho que isso só vai no caminho de uma ciência mais qualificada, né?
E ainda há também comentários nos quais se diz que quando o autor indica editores, o editor tem pessoas que ele nunca imaginou encontrar para avaliar determinados artigos. Então, de certa forma, também ajuda o editor a encontrar pessoas que estão trabalhando em mesma área do conhecimento e que podem avaliar o artigo com mais possibilidades, né? Ou com mais centralidade. Bom, então a gente tem, passando para as possibilidades do que a OPR pode ser usada, ela não precisa ser usada somente na avaliação dos periódicos, ela não precisa ser usada somente para avaliar artigos de periódicos, ela pode também ser utilizada na avaliação de livros, de manuscritos ou de propostas que vão para a edição. Elas podem ser utilizadas nas proposições das conferências e dos eventos, porque isso só aumenta a transparência entre autores e avaliadores. E aumenta também essa transparência nos pedidos de financiamentos. Então, há outras possibilidades, né? A primeira e a segunda são mais conhecidas da comunicação científica. Os pedidos de financiamento é que vão um pouco diferentes. Bom, eu não trabalhei, embora a Marta Pomin tenha me pedido os resultados da ciência da informação brasileira, eu não consegui nada de ciência da informação fora do Brasil, pelo menos não por onde eu andei pesquisando, mas eu encontrei resultados em outros periódicos. Por exemplo, nesses 6 periódicos que estão aqui colocados, né, só estão as capas, mas eu coloquei resultados para todos eles, eu tenho resultados. Se Marta me der chance, eu vou lá. Ela não está me cobrando nada, absolutamente nada, mas ela me diz ciência da informação. Então, em 2018, nós lançamos no Enancib a ciência da informação em aberto, que continua tendo esse símbolo, né? A gente continua com ela no portal de periódicos da UFPB. Nós tivemos umas vidinhas meio difíceis, eu e o Henry, em 2019, mas a gente está pensando em 2021 a gente fazer a retomada da ciência da informação em aberto. Então, ela pretende divulgar trabalhos que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento da área e que, entre pesquisadores, professores, alunos e profissionais, independente de vinculação profissional e local de origem. A missão seria acompanhar e adotar os avanços porque passa a ciência aberta, e a visão é tornar-se uma referência na área. A gente não está pensando pequeno, não, a gente está pensando grande, né? A gente quer que a ciência da informação em aberto seja ou se torne o primeiro periódico avaliado em aberto, quem sabe, da América Latina. Eu não sei se já existem outros, não tenho conhecimento, mas continuo pretendendo isso, né? Então, o que é que a gente está dizendo? Nós tivemos o ano passado foi um ano ruim para mim e para Henry, com problemas de saúde, mas a gente já venceu, está tudo resolvido, e a gente já começou a pensar as estratégias para 2021. Então, a gente pensou o seguinte, que a gente vai querer que os autores indiquem pelo menos 4 avaliadores, quando eles submeterem os artigos. A gente vai querer que o editor selecione dentre os avaliadores indicados,
que os nomes dos avaliadores sejam publicados no artigo, que a publicação seja em fluxo contínuo, ou seja, à medida que o artigo bate na revista, a gente encaminha para os avaliadores, e quando a gente chegar ao ato final da avaliação, ele será disponibilizado no site da revista, mesmo que a gente não forme um número, a gente só vai fechar num volume no final de cada ano civil. E a gente está dizendo também, como estratégias para 2021, que se o avaliador concordar, ela será publicada com os nomes dos avaliadores. Eu acho que estamos terminando o nosso tempo, mas se Marta me der chance... Com certeza, Joana, pode seguir. Eu volto às revistas para mostrar o que foi que eu encontrei nas revistas. Com certeza, fica à vontade. Então tá. Se o pessoal não se cansar, também se cansar, sai, né? Então, a gente está aqui nessa revista da British Journal, da psiquiatria. Eles fizeram um ensaio randomizado com revistas blind, eles não têm ainda revista open, eles trabalharam com revistas blind e eles queriam entender como viabilizar o sistema aberto. Trabalharam com 408 revisores, 245 foi o número que respondeu ao questionário. E são esses 245 que desejam assinar e ter os nomes revelados. Então, o que é que eles dizem? Que uma avaliação dessa forma vai medir a qualidade da revisão, o tom da avaliação. Eu falei para vocês anteriormente que a área da psicologia e da psiquiatria anda preocupado com o tom dos termos que são utilizados nos pareceres, né? E tem autores fazendo comparações, tá? Dos termos quando são open e quando são blind. Vão medir também a recomendação para publicação e o tempo gasto em cada revisão. É síntese, síntese, síntese do que essa revista trabalhou. É ano 2000, tá? Então, a gente está vendo que tem vários anos que as revistas estão aparecendo, os periódicos estão aparecendo, já trabalhando. Acho que isso é o que leva a Narcy Caló, que é uma pesquisadora que trabalha no Cielo em Perspectiva. Ela tem um texto na Cielo em Perspectiva, onde ela diz que está aumentando a quantidade da avaliação aberta, tá? A Nature publicou num dos artigos, esse é o número do artigo, eu coloquei o número do artigo aqui, porque eu já tentei voltar a esse texto da Nature e não consegui. A minha sorte é que eu imprimi. Bibliotecária virginiana, tá? Imprimi o texto e tenho ele impresso. Então, eles fazem um julgamento da revisão por pares, e eles contactaram 64 pessoas, obtiveram respostas de 27, 20 pessoas dos 27 estão interessados em conhecer essa consulta que vai acontecer, ou estavam interessados na consulta sobre Open Peer Review. Olhem que o número vai diminuindo. 14 concordaram em que os comentários fossem abertos, mais 4, que forma 18, disseram que consideram que isso é de muita utilidade. Acho que é um momento de aprendizado que pode acontecer entre autores e avaliadores. A gente sempre olha para o avaliador, mesmo a gente sem saber quem é, a gente diz assim, avaliadores, a gente olha meio que desguelha, né?
eu acho que é o termo avaliador que faz isso, né? Vou falar novamente das revistas da psicologia e da psiquiatria. Eles dizem que o avaliador é nada mais, nada menos do que um colaborador do autor. A gente não pensa dessa forma, mas eu acho que a gente pode começar a pensar que ele é um avaliador, um colaborador, ele está querendo que o seu artigo, o meu artigo, o nosso artigo, tenha uma condição melhor ao ser publicado, e por isso eles colocam as sugestões e as avaliações e as discordâncias, né? Então, desses 14 com mais 4, são 18. 6 dizem que são quase úteis, os pareceres, e 4 dizem que não servem para nada, né? Dos 14, 11 expressaram preferência pela OPR, tá? Isso é um editorial da revista desse número. Eu acho que não tem mais que 5 páginas esse relato, tá? É bem pequeno. Aí a gente tem, em 2016, uma reunião dessa revista Biomed Central e da Digital Science, que publicou em 2017 um artigo, ou os resultados com o seguinte título: Como será a avaliação por pares em 2030? Novamente, vou falar do Cielo em Perspectiva. O Spinack usa esse título e ele faz um resumo bem interessante sobre... Aliás, ele coloca respostas a essas perguntas que são feitas no texto desses dois periódicos, né? Eles perguntam, em determinado momento, se a tecnologia fará a revisão por pares se tornar mais rápida e mais simples. Se a inteligência artificial vai substituir a revisão, e aí estão fazendo já um futuro de que a ciência vai viver sem os avaliadores, né? Perguntam também se a maior transparência vai tornar a avaliação mais ética, se haverá treinamento para realizar a avaliação e como creditar o trabalho dos pareceristas, né? Então, eles dizem, né, que incorporando a tecnologia ao processo de revisão ainda é resultado da revista, tá? Os pareceristas são mais adequados, a detecção de plágio, a análise dos documentos e localização de falhas, a análise dos dados estatísticos e com mais facilidade para encontrar erros, a dados suspeitos de fraude, a plataformas de pré-prints com o mesmo papel que a física utiliza, né? Acho que os pré-prints da física são utilizados para melhorar os textos a serem publicados. Ainda continuando, porque agora eu vou colocar a resposta do Spinack sobre o uso da inteligência artificial no processo de editoração, de revisão da editoração. Ele diz que a inteligência artificial reforça que apoios são necessários em vista de insuficiente capacidade humana, e isso vai fazer frente ao aumento da publicação e da revisão. Quer dizer, ele está considerando que a inteligência artificial vem para colaborar, é o termo novamente utilizado, e que reforça o reconhecimento das instituições em que os avaliadores trabalham. E aí ele vem com a grande justificativa, né? Que a ciência necessita de avaliação para ser considerada ciência. E ali, quando eu comecei falando lá no século XVII, quando eu dizia que as cartas existiam entre os cientistas, um cientista mandava para o cientista que ele conhecia, que trabalhava na mesma área, os resultados da sua pesquisa para ouvir dele sugestões, críticas, melhorias
toda essa gama que a gente consegue quando o artigo é avaliado. Aí vocês estão vendo que as pesquisas vão no sentido da OPR, mas elas são pesquisas que têm objetivos diferentes. Não, o objeto é a OPR todo o tempo. Aqui um da PLOS ONE, de 2017, que eles fizeram para um projeto chamado Open Air 2020, é o nome do projeto, e eles têm 3.062 respostas, das quais 60% diz que a OPR deve ser a prática dominante. 82% fala que deve-se utilizar o acesso aberto, 80,3% já saíram da OPR, já estão nos dados abertos, já estão abaixo do guarda-chuva da ciência aberta, né? Os dados abertos são importantes para que não se repita pesquisas que já foram feitas, né? Que se possa utilizar os dados disponibilizados, e 76,2% dizem que vai se alcançar alto nível na UPR, como autor, como revisor, como editor. Então, quem trabalhar nessas três condições com a Open Peer Review vai melhorar a sua condição de conhecimento, né? Eu só entendo alto nível dessa forma. No entanto, aí vem as contradições, né? Eles não querem revelar as identidades dos revisores aos autores. É a PLOS ONE que fala isso, né? Que não querem revelar as identidades dos revisores aos autores, e inovações que são rotuladas como revisão por pares aberta, há colocações de revisão por pares abertas, embora, na verdade, não seja. Eu tenho conhecimento de uma revista que diz que faz avaliação aberta e, na verdade, ela faz o quê? Ela pede sugestões ao autor dos nomes de quem pode avaliar. O autor sabe que vai estar dentro, que o avaliador vai estar dentro daqueles nomes, mas não sabe quem avaliou. E depois agradece a quem avaliou. Então, isso está sendo considerado pela revista como avaliação aberta. Eu espero que chegue a ser realmente. Desejo, sinceramente, que a gente caminhe para que esse periódico seja considerado como trabalhando com avaliação aberta, mas ele ainda não é. Faltam uns detalhezinhos, né, para si. Depois a gente tem a revista Encruzilhadas, que é de 2017, que ela foi criada, e ela é aquela revista que eu falei que ela trabalha com Double Blind Review e trabalha com Open Peer Review, ela trabalha com as duas coisas, com as duas possibilidades. É lógico que eu estou defendendo aqui o OPR e só coloquei resultados dos avaliadores que estão trabalhando com o OPR, né? Então, eles consideram que os elementos são positivos, que a comunicação enriquece o contexto acadêmico, aporta mais transparência ao periódico, torna as atitudes responsáveis e comprometidas entre autores, editores e avaliadores, evita abusos e avaliações destrutivas no processo aberto. Aqui eu tenho um erro, vou logo corrigir, no processo aberto. E os autores, o que dizem? Que a lógica é a cercada de conhecimento, que eles vão aprender com a forma como os colaboradores, avaliadores, avaliam seus artigos. Agradecem a sensibilidade, porque eles estão valorizando o autor. Dizem que o processo é mais aberto e humano, que a comunicação é muitas vezes melhor do que o duplo cego, onde ninguém conhece ninguém,
e acham e consideram que os avaliadores são mais responsáveis e as avaliações mais sólidas. Então, é um periódico novo, criado no ano de 2017, e eles já criaram com o Double Blind e com a OPR, e eles já fizeram uma pesquisa de saída, e os resultados são esses para a OPR que vocês estão percebendo aí. Depois a gente tem pesquisas da Digital CSC de 2018, que elas são muito assemelhadas com os resultados que a ciência da informação no Brasil conseguiu, né? Eles têm pesquisadores que estão se dividindo em 2 blocos, uma revisão por pares e outro bloco atendendo a OPR. Responderam 62 editores, 155 autores e 146 revisores. 53% são das ciências humanas e sociais, aqui está dito, né, no nome do periódico, que são ciências humanas e sociais. 50% diz que conhecer as identidades reduz conflito de interesse. 54% estão satisfeitos com o sistema dominante. 60% vê a OPR melhorando a qualidade dos periódicos. 83% prefere, aí a contradição, né? Prefere a revisão duplo cego. E 88% acredita que deveria se considerar a produtividade científica. Eu não compreendi exatamente aonde eles pretendem com isso, tá? Eu não sei se acham que com blind ou double blind a produtividade é mais alta do que a OPR. A gente tem autores que falam que quando você tem o blind simples ou duplo, ele tem uma demora muito grande nas respostas aos periódicos. E aí, como eu já falei das minhas flores, que é a minha ciência da informação em aberto, eu vou direto para o último slide, para ficar à disposição de vocês, tá? Então, de tudo o que eu falei, eu quero dizer que eu continuo, ou eu estou defendendo, que em tempos de ciência aberta, a avaliação seja aberta, tá? E eu ainda digo um pouquinho mais, né? Eu estou indo buscar, junto com o Espina, que eu vou me associar muito a ele, para ver o que é que ele fala umas coisas parecidas com a que eu falo, ou eu falo parecido com as que ele fala, né? Essa que é a verdade. Ele diz que a ciência, quando iniciou, a avaliação, quando iniciou na ciência, era aberta. Então, a gente está considerando, eu e ele, que aquelas cartas que eram trocadas já era avaliação aberta. Agradeço muito, Marta, Pomin, Valentim, e a todos vocês que me aguentaram até agora. Tá? Joana, posso fechar? Pode fechar. A gente que agradece, Joana, super agora obrigada. Eu vou olhar vocês. Isso. Eu vou abrir para todo mundo perguntar, comentar e tal. Aí basta você interromper o compartilhamento ali embaixo da tela, ó. Onde está o azulzinho ali, bem no meio do... Sim, aí, já pronto. Aí agora sai. Tá. Então, olha, Joana, o que você traz para nós é uma reflexão muito importante do que você coletou nas suas pesquisas, né? E justo, a gente percebe que nós estamos num momento de transição, né? Apesar de que, como você bem comentou lá nos primórdios, isso já era feito dessa maneira, mas nós estamos num movimento de ciência aberta, então a avaliação ela também tem que ser aberta, eu não tenho dúvida disso, né? E você traz para nós, enfim, como é que o pessoal da área está entendendo isso, está compreendendo isso,
E eu realmente compartilho com você, viu, Joana? Eu acho que nós precisamos realmente trabalhar com o APR, é um momento para isso, e eu compartilho de muitas falas do pessoal que te respondeu os questionários, porque eu acho que o poder o editor, ele tem um poder muito grande, né, Joana? Ele tem um poder imenso em qualquer tipo de modelo de avaliação. Sempre o editor, ele terá realmente um poder ali. Mas quando você abre, você distribui um pouco essa responsabilidade, sabe? E isso é muito importante. E nós que somos avaliadores, eu sou avaliadora de vários periódicos, já fui editora também, eu digo a você que, sem dúvida, isso vai fazer com que o avaliador tenha mais responsabilidade no processo avaliativo. Quando ele pega um Eu uso texto. outra palavra com a letra R, respeito também pelo autor, né? Isso, isso. Porque a gente tem avaliador que não, né? Sem dúvida, sem dúvida. O exemplo que você deu de uma situação que você vivenciou, eu acredito que todos que estão aqui nessa sala, com certeza já vivenciaram algo do tipo, né? Que é um desrespeito, porque a teoria que você optou não é a teoria que ele gosta, o que a pessoa acha, mas não é isso que ela tem que avaliar, ela tem que avaliar outros aspectos, né? Então, realmente é complicado, muito complicado. É complexo, vamos dizer assim, e eu acho que o Open Peer Review vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma outra condição para a ciência da informação, vai fazer ela se desenvolver muito mais do que ela já vem se desenvolvendo. Mas, ó, Joana, eu vou abrir para o povo falar, né? Não vou ficar eu falando aqui. Tomara que eu tenha condições. Muito bem, muito bem. Pessoal, estou abrindo aqui para vocês, quem quiser se inscrever, eu vi que lá, quando a Joana começou a falar, o Fabrício já pediu para fazer umas colocações. Fabrício, se você quiser abrir o microfone, por favor, a Joana está aqui para... Diga lá. Eu não fechei o meu, não? Não, está aberto, está aberto. Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer à professora Marta, organizadora sempre dessas palestras, desses encontros, a presença da professora Joana, dos meus colegas. Gostei muito da apresentação da professora Joana, parabéns. E hoje eu participei de um evento de Portugal, online, chamado APIDS, que é a Associação Portuguesa de Documentação e Informação em Saúde. E foi muito bacana que eu observei uma tendência muito forte europeia, porque o núcleo do evento era Portugal, Espanha e diálogos aqui com o Brasil. E eles investem muito fortemente nessa área de ciência aberta, dados abertos, e como era um evento direcionado para documentação, para biblioteconomia em saúde, eu gostaria principalmente de ouvir a professora Joana falando da experiência do repertório que ela tem a respeito dessa parte de ciência aberta e dados em saúde atualmente. Qual que é a importância de a gente ter dados abertos em saúde? Qual que é o papel de nós, bibliotecários, cientistas da informação nesse aspecto? E principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivenciando, será que existe, de fato, esse interesse em construir dados abertos, proporcionar uma ciência aberta? Será que não existe um conflito de interesses econômicos, de poderes, de política? Eu gostaria de saber a respeito de todas essas questões, por favor. Fabrício, então você foi em cima de alguma coisa que eu andei pesquisando recentemente. Há uma quantidade muito grande de revistas da área da saúde trabalhando com avaliação aberta. Eles dizem que trabalham com avaliação aberta há muito, muito tempo. Há um artigo, só para você entender, há um artigo que eles convocaram vários médicos para analisar radiografias pulmonares e darem os pareceres e isso ser publicado em conjunto, tá? Acho que um ou dois autores estava com isso, querendo submeter e convidou um grupo de médicos para oferecer pareceres sobre os raios-x pulmonares, tá? Então, se você entrar na Web of Science, você vai encontrar
avaliação aberta na área da saúde, muito, muito na área médica. Muito. A área médica tem muito, muito, muito trabalho sobre isso. E a pandemia não está me deixando mentir, né? Nessa pandemia, o que é que está acontecendo? Tudo que está aparecendo, um monte de gente está avaliando. E quando, por um acaso, um artigo foi publicado sem avaliação, eles dizem, não teve peer review, né? Não teve avaliação. Eles chamam a atenção imediata para isso. Acho interessante, acho que é justo com a gente, que não é da área da saúde, que não se publique textos falando do Covid-19 que não tenha passado pelos devidos avaliadores e pelas devidas avaliações, abertas ou fechadas, de um só ou de dois avaliadores, de 2 ou de 4, ou de quantos sejam. O que a gente precisa é que se encontre a saída, né? E que todo mundo colabore. Eu acho que o termo é colaboração. Aí você perguntou da área da saúde e já respondi. Esse texto, esses dados que eu falei da CESIC, é de uma empresa espanhola, tá? Então, esses resultados, eles não têm, assim, talvez, muito avanço, mas eles estão trabalhando, querendo saber o que as pessoas estão pensando sobre a avaliação aberta, e eu acho que nós vamos abrir caminhos, tá? A Narcy Caló, que está lá ela diz que os textos estão aumentando, as pesquisas estão sendo conduzidas, e a gente está aqui para fazer isso, né? Aliás, a gente já fazia, né? Desde o século XVII. O Spinner também concorda com isso. Eu respondi tudo, eu não falei de quê? De economia, não falei. Não conheço nada na área da economia trabalhando com OPR. Ao contrário, já ouvi comentários de que, como tem dados ou como tem pesquisas que são econômicas, então não faz sentido que se faça avaliação aberta, porque mais pessoas vão se sentir aquela palavrinha, colaborador, né? Esse é o medo, o perigo, né? Quando você trabalha com algo que tenha o financeiro no meio. Tá certo? Realmente, professor. Tá Sim, bom? porque essa foi a dúvida que eu queria tirar, porque justamente eu entendo a importância de se ter dados, de se ter uma ciência aberta, justamente por conta de que eu acredito que um dos fundamentos da ciência é, de fato, ela ser reproduzível. Quando a gente elabora uma metodologia, justamente isso, qualquer um que obedecer os passos, o protocolo que a gente estabeleceu na metodologia das nossas pesquisas, vai conseguir chegar naquele resultado. Talvez não por uma questão de tempo, porque certos artigos podem ter sido... Muda muito, viu? Muda, né? Aí você vê que o guarda-chuva da ciência aberta começa mesmo com acesso aberto. Eu acho que foi o primeiro aspecto que ajudou a ciência aberta foi o acesso aberto, mas em seguida vem os dados abertos, né? Então, é justo, é econômico, se eu produzo dados e eu tenho esses dados, e você está precisando deles, você não precisa refazer uma pesquisa, você já tem os dados, eles devem estar abertos e à disposição de quem queira ou quem necessite utilizá-los. Sim, então esse era o meu ponto para encerrar minha fala, deixar meus colegas perguntarem, é que justamente isso. A minha dúvida é, será que nesse período que a gente está vivenciando essa corrida pela vacina, por uma questão de a universidade ou o laboratório que desenvolver vai buscar prestígio, vai buscar remuneração e tudo mais, então, por mais que, assim, o ideal seria uma colaboração
de uma ciência de dados abertos justamente para buscar uma cura, para buscar uma vacina. Só que, será que esse cenário de dados e ciência aberta não está sendo obedecido justamente por conta de interesses políticos, econômicos? Então fica uma luta de cada um por si, e esse cenário de reciprocidade, de colaboração para tornar pesquisas reprodutivas não fica em segundo plano? Olha, eu vou pular essa parte porque você falou numa coisa assim política e eu me lembro de um senhor que mora lá em Brasília, que parece que está lutando contra, né? E fim da nossa conversa, tá certo, Fabrício? Entendi. Desculpe se eu vou encerrar dessa forma minha conversa com você. Não, ficou bem claro. Né? Não preciso dizer mais não, né? Obrigada, Obrigado. Fabrício. Obrigada, Joana, Obrigada pela também. resposta. Olha só, a gente tem a Cláudia aqui, Pessegueiro, gente. A Cláudia é professora lá da Universidade Federal do Maranhão. Já dei as boas-vindas para a Cláudia. A Cláudia fez um comentário aqui, não sei se ela quer abrir para falar alguma coisa. Ela disse: penso que a relação autor-avaliador só favorece a ciência, na medida em que possibilita maior credibilidade ao texto publicado. Quer falar, Cláudia, alguma coisa com a Joana aqui conosco? Então, hoje, tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. Graças a Deus. Então, A Denise estava até hoje, viu? eu já li. Ah, tá. Bem, Beijo. então, essa relação, eu penso que essa relação entre o autor e o avaliador, se ela é aberta, se ela é ampla, se ela é desprovida de todos esses conceitos e preconceitos, ela vai ajudar muito no progresso da ciência, porque a contribuição só vai enriquecer. A minha questão, Joana, que às vezes eu fico pensando, é se de repente a interferência ou esse contato for tão grande que, de repente, o avaliador pode se tornar um coautor no processo. É mais ou menos por aí que eu queria encaminhar a reflexão. Cadê o Fabrício? Olha, temos um termo novo, né? Coautor. Coautor, colaborador. Mas eu acho o seguinte, quando o avaliador vai contribuir, ele já vai sabendo se ele está num processo de uma revista aberta, ele sabe as possibilidades. Ele pode aparecer no final do artigo, o parecer dele pode aparecer ou pode ser publicado junto com o artigo, e aí ele fica coautor, entre aspas, né? Fica realmente coautor, mas há uma possibilidade. A Open Peer Review prevê isso também, tá? Que se o avaliador concorda, o parecer também pode ser publicado, não somente o nome de quem avaliou, mas o parecer também. Então, se o parecer aparece publicado junto com o artigo, eu acho que é uma forma de coautoria. Eu contribuí com isso aqui nesse artigo, não é? É coautoria, eu entendo dessa forma. Exatamente, é mais ou menos esse o meu pensamento também. Né? Eu penso que o tema, ele abre para... É imenso, são muitas coisas que podem ser vistas, são muitas perspectivas que podem ser analisadas, muitos aspectos que podem ser trabalhados, né? A gente colocou aqui seis pesquisas, nenhuma era parecida com a outra, a não ser essa da Espanha, do CSIC, da Espanha, que ela é bem semelhante à que a gente realizou aqui no Brasil. Até o ano de publicação é o mesmo, né? Porque a gente começou em 16, mas foi em novembro, a gente só publicou os editores em 17 e publicou os avaliadores em 18. Então, quando a gente juntou os dois, os avaliadores e os editores, a gente tem esse resultado que o CSIC mais ou menos tem. Até na quantidade de pessoas que
Vem com um percentual bem bonitinho, sempre concordando e dizendo. Às vezes eu digo assim, eu acho que é porque quer ser novo, né? Ou gostar da novidade, ou quero parecer que sou jovem. Então, aceito a Open Peer Review. Na hora que você pega com uma pergunta bem, não vou matar, aí eles dizem, não, agora eu sai por aqui, né? Sai pela tangente e não quer mais saber. Era, mas agora não é mais. É isso aí, do que eu tenho visto. Eu não já vi tudo, não, tá? Eu continuo lendo e Em estudando. busca. Tá? Eu Isso. continuo, você sabe disso. Então, certo. Obrigada, viu, Joana? Um beijo grande, fica com Deus e mais uma vez, parabéns. Você também. Fica com Deus. Beijo, Obrigada. Marta. Beijo, Cláudia. Obrigada, Joana, pela resposta, Cláudia, e a participação da Cláudia. Mas você sabe, Joana, isso que você traz para nós é uma nova maneira da gente entender a construção do conhecimento, porque é isso, é uma aprendizagem para nós, para todos nós. Né? E eu acho que só vai contribuir para o desenvolvimento do campo. Eu não penso de outra maneira. A gente precisa, tanto quem avalia, quanto quem faz a mediação, que são os editores, e também os autores, a entender esses processos, que são complexos, e que a gente precisa, por exemplo, eu conheço muita gente, por exemplo, que quando recebe, às vezes, um parecer bem feito, bem elaborado, não esse parecer que você comentou, que isso daí não é um parecer para mim, eu digo um avaliador realmente responsável, respeitoso e que siga os critérios que são solicitados numa avaliação de um texto científico, que ele faça aquilo como deve ser feito. E muitas vezes o autor também não entende, fala, mas como assim? Por que ele falou isso? Por que ele falou aquilo? Por que ele falou aquilo outro? O autor também não consegue levar aquilo como algo que vai contribuir para o trabalho. Então, é muito complexo, realmente, se a gente entender o processo, não é? E se a gente entender bem direitinho o processo, o saco que batata é o editor, né? Porque o autor vai para cima do editor e o avaliador também vai, né? Então, ele fica no meio dessa tríade, né? E é quem mais sofre, né? Com certeza, eu acho que você trouxe várias questões aí para a gente refletir e conhecer um pouco mais também esses aspectos que a OPR traz é uma nova proposta, uma nova não, porque você já desmistificou isso para a gente, né? Mas nesse contexto que nós vivemos de ciência, é uma nova proposta, né? A gente está trabalhando isso, mas o Spina também chama atenção para isso, sabe? Que a gente está pensando numa coisa. Agora, por que é que a avaliação aberta do século XVII não foi para frente, Marta? Qual é a sua resposta a isso? Bom, eu não sei te dizer, né, Joana, mas de qualquer maneira, eu acho que as questões econômicas, elas interferem em alguns campos científicos. E se a gente pensar, por exemplo, na área de química, em que o interesse econômico é muito forte, pode ter sido um fator, ou um dos, né, que produziu uma inversão, vamos dizer assim, no processo de avaliação, pode ser. Então, Né? você está indo pelo lado econômico, né? Penso que sim. Eu digo a você que eu vou pelo lado da tecnologia. Com que tecnologia a gente podia trabalhar de forma aberta? Com qual tecnologia? Veja quanto tempo que a gente vem desenvolvendo a tecnologia de informação e comunicação, e agora que a gente está no século XXI, é que a gente está vendo o boom da OPR. Porque a gente não tinha tecnologia antes, né? A gente não tinha essa tecnologia antes. E eu ainda vou lhe dizer mais, viu? Eu acho que o futuro é o futuro do pré-print. Eu acho que o pré-print vai ser o futuro. Quer dizer, a gente vai disponibilizar nas plataformas de pré-print
para que todo mundo que quiser e tiver vontade chegue lá e diga: não gostei disso, corte isso, faça assim, né? Porque como um pré-print pode ser que a gente encontre... Não, eu não espero que seja desse jeito, não. Eu espero que sejam pessoas sérias que vão avaliar o pré-print. Quer dizer, o pré-print a gente coloca na plataforma para que a comunidade se manifeste. E só depois da comunidade se manifestar é que a gente manda para a revista, para o periódico. É isso aí. Olha só, Joana, a Silvana quer fazer uma pergunta aqui para você. Vou passar para a Silvana. Diga aí, Silvana. Boa noite a todos. Boa Oi, noite, Joana, querida. Silvana. Bem? Tudo. Então, tá bom. Muito obrigada pela palestra. Parabéns pela palestra, pela pesquisa, né, pela ciência da informação em aberto. E eu fiquei muito feliz com a sua fala. E eu queria te perguntar se nessas análises que você fez de revistas que têm Open Peer Review, se existe também a resposta do autor ao questionamento do avaliador. Não vi. Não vi nenhuma. E em todos os artigos, eu tenho um bocado. Deixa eu mostrar só o que tem aqui, que é o que eu estou trabalhando ultimamente. Nossa. Fora os que estão dentro do computador, né? Esses são os que eu imprimo. Eu sou bibliotecária, não posso me afastar do papel, né? Eu digo isso todo dia, com muita honra. Não posso me afastar do papel, porque muitas e muitas vezes os artigos vão comigo para a cama. Para eu ficar na cama, olhando. Eu li isso direito, aí vou olhar se foi isso mesmo que eu li. Então, o que eu estou dizendo? Que nesses textos que eu li, Silvana, eu não vi essas colocações que você está fazendo. É lógico que eu não vi tudo, tá? Não vi tudo. Eu vi muita coisa bonita na Web of Science, esse povo da psicologia, eu vi trabalhando muito bonito, fazendo as comparações dos termos das avaliações, mas, sinceridade, não cheguei a tudo, né? Uhum. Eu acho que, não sei se a gente, do jeito que o mundo está publicando e que está se produzindo, se alguém um dia vai dizer que leu tudo sobre determinado assunto, por menor que ele seja, né? Que se resuma a 3 letrinhas, OPR, né? Mas eu não estou somente pensando no OPR, não. Eu já estou me encaminhando para o pré-print, tá? Estou botando na cabeça de uma moça chamada Cláudia Pessegueiro, que ela tem que ir por aí também. Claro, claro. A Cielo está lançando, né? Lançou um ambiente para pré-print também, né? Sim. E acho que esse é o caminho. Eu acho que é o caminho. Em que o pré-print, o Open Peer Review, enfim, eles têm um caminho de expor, né, tanto o autor quanto os avaliadores e o produto, né, que por exemplo, o relatório. Que é o próprio artigo, porque quando você coloca um texto em pré-print, né, você tem que ter já uma segurança daquilo que você está fazendo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, não é assim, não é qualquer trabalho que vai entrar em pré-print, é um trabalho... E depois vai para uma revista, né? Não é assim também. Exatamente, é um trabalho bem qualificado e quando a gente pensa também em Open Peer Review, nós estamos também qualificando o artigo que vai para a revista para ser avaliado. Tá? Porque como nós somos avaliadores, nós recebemos artigos excelentes, mas também recebemos artigos que ainda não estão preparados para publicação,
que mereceria um tempo a mais de amadurecimento em cima da pesquisa, de organização e tudo mais. Então, eu acho que ele traz essa responsabilidade do autor de estar mandando um texto muito bem estruturado, de uma pesquisa praticamente concluída, ou se não concluída, já no estado avançado. E aí eu falei do avaliador, do autor responder, porque às vezes o avaliador ele vai por um caminho de avaliação que não é exatamente aquilo que o autor queria com o texto. Então, eu penso que é justo que o autor possa, como fica público, o autor também possa publicizar aquilo que ele respondeu. Né? Eu acho que é de mão dupla. E aí, se a gente... Na verdade, o avaliador sabe o que o autor acatou quando Sim. ele lê o trabalho no final, né? Mas a gente que é público não sabe. Não sabe, né? Exatamente. Marta. Então, isso a gente cresce muito se tiver esse diálogo, né? E aí, talvez até para chegar nessa, como coautoria, ou mesmo como cocriação, né, desse objeto. Então, eu acho que seria importante tornar público tudo, né? Todo esse diálogo. Né? E aí também uma das falas que você colocou, em especial agora no final, que é de ambiente em que a gente possa colocar o texto e ser debatido com a comunidade. E isso, né, nos remete aos primeiros... Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai estar no auge. Então, mas nos remete aos primeiros repositórios, né, que vão lá na área de física e química exatas, que era exatamente isso, tornava público, né, o artigo ainda não concluído, os colegas debatiam, o autor, então, retirava o artigo de lá, acatava algumas sugestões, melhorava e depois mandava para uma revista, né? Então, o movimento todo... Olha, vocês conhecem, eu não sei se todo mundo conhece Henri Ponce, o Henri é o coordenador do programa da gente, ele é físico. Quando eu li o trabalho do Gonçalo Álvares, que é o orientando de Sônia Carenato, que foi, né, ele já é doutor, eu disse assim, como em 1960 já estava usando avaliação aberta? Quer dizer, eu não acho estranho estar no século XVII. Achei estranho ele falar nos físicos. Aí o Henri senta aqui. Vamos conversar. Aí Henri disse, Joana, meu professor, quando ele acabava de fazer uma pesquisa, ele rasgava a pesquisa. Rasgava é um termo forte. Ele dividia em pedaços e levava para a sala de aula e entregava para os alunos. Aí ele diz que o que surgia de comentários de melhoria no artigo do professor, no resultado da pesquisa dele, era impressionante. Ele disse, e a discussão na sala de aula era uma senhora maravilha, porque era físicos querendo ganhar o professor, querendo aprender, e buscando resultados que contribuíssem com o trabalho do professor, né? Que ajudassem a melhorar, que é o que o Open Peer Review faz, ou deve fazer, né? Sim. Aí foi quando essa conversa com o Henri, assim, eu digo, meu Deus, quer dizer que era assim? Então, é como no século XVII mesmo. A troca das cartas. Exato. Né? Olha só, Joana, nós temos mais um comentário aqui. Marta, depois gostaria de fazer um comentário sobre um evento, tá? Claro, claro. Olha só, a gente recebeu... também, que até anotei aqui. Legal. A Mariana comentou, não sei se a Mariana quer abrir o microfone, ela disse que ela teve um texto que um avaliador disse que o texto era um achismo. Foi esse que eu vi. Mas não disse o que era, que achismo era esse, quer dizer, não estava fundamentada a avaliação dele, né? Então, ela disse assim, penso que um parecer tem que ser muito bem fundamentado, né? Você quer falar, Mariana? Professora, oi, professoras, boa noite. Boa noite.
Não, já tive muito parecer bom que edificou, que realmente o avaliador estava com razão, tinha que reprovar mesmo o meu trabalho, e me ajudou muito, né? Não é assim, uma dor assim na alma, né? Quero dizer assim, porque tem gente que não aceita nada, né? Nunca nada que receba um não, né? De um avaliador, não é isso. Mas esse foi uma revista A2, né? Que o avaliador veio falando, só estava assim, olha, isso aí que você está falando é um achismo, porque realmente eu fiz uma relação com fake news com Piaget, e realmente o Piaget ele não fez essa relação que eu fiz com fake news, até porque não era da época dele, né? Então, assim, eu tracei um paralelo, e realmente não tinha ainda nenhum autor que tivesse publicado isso. Mas, assim, só colocou assim, é um achismo, e pronto. E depois, assim, eu acho assim, eu, como sou advogado de formação, fiz filosofia e direito, eu acho que eu merecia uma réplica, né, numa coisa dessa. Eu gostaria, sei lá, pelo menos ter um texto que eu pudesse, um lugar que eu pudesse escrever e mandar pro editor e dizer, olha, eu gostaria de saber onde que está aqui o achismo, porque, na verdade, eu quis dizer isso, fiz isso, mesmo que não fosse publicar, eu acho que era um direito nosso da gente ter uma coisa melhor se a gente não está satisfeito com aquele parecer, porque eu acho que me parece que, às vezes, muitas pessoas vão pegando aí, são pareceristas, vão aceitando as coisas na revista, vão querendo muita coisa e não dão conta, né? Daí escreve uma linha assim, dessa forma, demora mais de um ano a revista para escrever um parecer desse, pelo menos você gostaria, assim, eu gostaria de receber um parecer edificante que fizesse eu melhorar, crescer, né? Aprender com esses mestres aí, com esses professores que já têm aí, são doutores, e a maioria aí tem, né, uma grande estrada na CI, né, eu que estou entrando, enfim, mas eu fiquei um pouco decepcionada com esse em especial, né. Mariana, você ficou quase como eu fiquei quando o parecer era assim. Não concordo com a publicação porque discordo da teoria, tá? O seu, ele disse com outras palavras que era um achismo, mas o seu que falta é estofo teórico para você fazer a comparação, e é capaz de você conseguir exatamente porque tocou no seu brio. Aí você vai em busca da teoria que faça essa relação e você consegue. Com certeza, Mariana. Você perde a um dos seus professores para ler o trabalho depois que você fizer isso e veja depois se não mande para a mesma revista, tá? Obrigada. Mande para outra, esperando que você tenha um avaliador diferente daquele, tá Não certo? concordar. Não queira saber quem foi, que é para fazer como eu. Eu não quis saber. Eu não quero, porque eu não quero olhar ninguém de viés, tá? Não quero. Quero olhar todo mundo. Com a linha também é um absurdo, né? Porque se você é coerente com a linha, tem uma lógica de raciocínio, um fio condutor, isso não passaria também lá no nosso direito, não. Eu tenho muita birra do direito em muitas coisas, mas nisso aí eles são mais justos um pouquinho que a CI, né? Porque se você tiver uma linha de raciocínio e seguir aquela linha, não importa a linha que seja, tem que ter uma lógica na linha, né? É só isso, levar o teu condutor. Deixa eu só corrigir uma coisa que você está dizendo. A gente não está falando somente de CI, não. A gente está falando de periódico de uma forma geral. Periódicos, editores e avaliadores em todas as áreas do conhecimento, tá? Eu fiquei muito bem impressionada com os psicólogos e com os psiquiatras, bem recentemente, porque foram fazer essa comparação nos termos que são colocados nos pareceres. Mas isso que você está dizendo, a gente encontra em todas as áreas do conhecimento. Não é privilégio da CI, tá? Não é privilégio da CI. Você encontra em todas as áreas. Em umas mais, noutras menos, mas tem. Viu? Okay. Não fique com birra. Escreva seu texto com base teórica, que eu quero ver se você não publica.
Ok, Joana. Obrigada, Mariana. Obrigada também, Joana, pela resposta. A Mariana, a questão que ela colocou. Eu vou agora passar para a Silvana, então, dar o recado dela e depois a gente encerra. Então, Silvana, pode falar. Bom, obrigada. Eu gostaria de divulgar que no próximo dia 5, nós teremos a abertura de um evento sobre ciência aberta e acesso aberto na Unesp. Tá? Vai ser dia 5 de manhã, pela TV Unesp, no canal do YouTube da TV Unesp, e nós vamos ter a professora Sarita, falando sobre a evolução da ciência aberta, e depois nós vamos ter a professora Cláudia Bauser, da Unicamp, falando em nome da FAPESP sobre Open Science, né, e gestão de dados, tá, da FAPESP. E no dia 6 de manhã, nós vamos ter 3 palestras, uma da Luana Salles, falando sobre o ciclo de vida da gestão de dados, e depois uma palestra da Cielo falando sobre ciência aberta na comunicação científica, e uma terceira falando de Creative Commons. Então, esse é um evento que abre aí uma série de eventos que está sendo promovido, que serão promovidos pelo Comitê Gestor de Acesso Aberto da Unesp, e nós estamos nos nossos colegiados, analisando, em especial no CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma minuta de uma portaria de acesso aberto na Unesp. Então, eu convido a todos a participar desses 2 dias de evento sobre... Que horas que começa, Silvana? Às 9 da manhã, tanto na quinta, dia 5, quanto na sexta, dia 6. Maravilha, maravilha. Parabéns, Silvana, e o comitê aí pelo evento. Vamos assistir, gente, vamos prestigiar. Obrigada. Deve estar chegando algum trabalhando da vice-reitoria para você no programa. Então, a ciência aberta, né? Oi, Joana, não entendemos. Repete. Eu digo o seguinte, estamos devagar, lá vocês, né? Vocês vão pegar acesso aberto e vão pegar dados abertos. E vão pegar avaliação aberta também. Tem uma outra pessoa que você... Quer dizer, você já tem, no meu entendimento, os 3 primeiros pilares que sustentam. Não estou falando dos 8, eu estou dizendo que esses são os 3 primeiros, porque o acesso aberto, os dados abertos e a avaliação aberta são imprescindíveis para a gente pensar ciência aberta. Né? Maravilha, maravilha. Gente, são 19h47 agora. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui conosco, comigo, com Joana, com Silvana, com Cláudia, com Rosângela, que eu estou vendo ali, Oswaldo, enfim. Olha, Joana, a gente só pode agradecer. Eu vi Oswaldo também. A gente só queria agradecer você muito por você vir trazer aí os dados que você coletou, pesquisou, analisou e traz para a gente esse olhar que é tão importante para a evolução do nosso campo científico. Então, assim, muito obrigada por você vir compartilhar seu conhecimento, um pouquinho dele, né, conosco, e, enfim, dizer que estamos aí nessa luta juntas, porque eu também sou fã dessa história do OPR, viu? Então, estamos juntos, viu, Joana? Pronto, tô aí. Então, tá bom. Meninas e meninas, desculpem chamar vocês todos assim, viu? Mas quando a gente chega assim, nos cabelos brancos, todo mundo é menino e menina, né? Um abraço bem grande para vocês, muito, muito, muito agradecida a Marta e a Silvana, que está representando também a universidade, né? Pelo convite, por poder falar um pouquinho sobre aquilo que o coração está bem cheinho, e a mente também. Quando eu digo a vocês que eu levo meus papéis para a cama, minha filha, quando chega, faz, não acredito não. Eu digo, pode acreditar. Você está estudando? Eu digo, não, é somente porque se aparecer uma dúvida, eu vou tirar, que é para poder conciliar o sono, senão não fecha. Diz tu, Beto Baltar, eu estou vendo que tu está aí também.
É isso aí, então, gente. Muito obrigada, Joana, de novo. Um beijo grande, se cuida, viu? E vá em frente aí com as suas pesquisas e seus Oh, achados, oh, viu? eu digo, deixa eu só dizer a última coisa. Diga. Na pandemia é o que tem me sustentado. Ainda não fiquei psica, né? Não estou reclamando de nada, né? Porque tenho o que fazer, tenho que estudar. Pronto. E isso me satisfaz. Minha filha já é adulta, não, eu sou avó e bisavó. Então tá tudo criado, né? É isso aí, Tenho Joana. meus papéis. Um Muito beijo para bom. vocês todos, viu, menina? Eu sou beijoqueira. Um beijo grande também, viu? Para você, para Beth. Beth, um beijo também. Cláudia, viu? Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Muito Rô. feliz. Beth está dizendo. Estou aqui muito feliz. Tchau. Obrigadão.